Torcemos a história da Lisete Garcia, que realmente foi a primeira imagem que eu tive. Que bom que ela não sentiu medo, porque, poxa, chegou no país novo, está tentando se adaptar e acontece algo como esse. E até hoje ela não tem resposta, 2 anos depois. Mas você trouxe outras histórias dentro da tua matéria. Eu queria só que você comentasse um pouco quais são essas outras. Até para lembrar, gente, entrar na coluna Dinheiro e Negócios do Metrópolis.com, mas outras histórias tão complicadas e que também não tiveram resposta como a da Lisete, né? Pois é, Rafa. Assim, a gente já tinha escutado muitos relatos sobre esses bloqueios do Nubank, tanto que eu fui procurar os processos judiciais, mas logo depois das primeiras matérias, assim, é impressionante. Quem tiver curiosidade pode entrar ali no Instagram do Metrópolis, tem muitos comentários, muitos relatos muito parecidos, assim como o da Lisete, que é justamente isso, assim. Os bloqueios sem aviso prévio, essa dificuldade para falar, né? Porque é um caso de um banco digital, de uma fintech que não tem uma sede, não tem um lugar para você ir lá tentar falar com o gerente. Então, de repente, não conseguia acessar o aplicativo. Muito dos contatos que a gente faz, que tem a possibilidade, é justamente no aplicativo, né? Então, de repente, é como se a porta fechasse, né? Você não consegue acessar o aplicativo, por conta disso, não consegue entrar em contato com o gerente ou com o saque ali do aplicativo. Tem que procurar um telefone, procurar um e-mail, e nem sempre essa resposta é rápida. Eu ouvi muitos relatos, Rafael, assim, de muitas pessoas, e os motivos, há essa sensação de ausência, né, de uma explicação, de um motivo, essa tentativa de explicar, e todos os relatos muito, muito parecidos. Como eu contei, teve esse caso de uma moça que ela transferiu o dinheiro para ela mesma. Ela até me mandou o print, assim, era um valor de, acho que era 2.000 e pouco. Foi um Pix dela para ela mesma, e mesmo assim o Nubank considerou suspeito, bloqueou a conta dela e ela ainda está tentando receber. Teve o caso também que a gente mostrou da empresa que teve 2 milhões de reais bloqueados, que foi um dinheiro de um longo processo na Receita Federal, que essa empresa vinha pagando aí imposto a mais. Conseguiu, depois de anos de um processo na Receita, conseguiu provar que tinha pagado a mais, e aí recebeu as parcelas de mais de 10 anos desse valor. E aí caíram vários Pix e a conta foi bloqueada com 2 milhões de reais. E aí, esse caso foi parar na justiça. Na justificativa, os advogados falam, poxa, é um dinheiro público que veio de uma instituição pública a partir de um processo público. Assim, era facilmente... Ela poderia, se tivesse dado a chance para a empresa se explicar, ela poderia apresentar documentação para o número do processo e os valores que a Receita declarou que pagaria e pagou, mas não foi aberta essa possibilidade, e eles só conseguiram apresentar tudo isso na justiça depois de meses, depois do dinheiro parado, do transtorno de não conseguir receber. E assim, a gente ouviu, né? Eu ouvi o Nubank sobre esses episódios, e o Nubank justifica, ele diz justamente isso, que ele sempre aprimora a questão da segurança, que o objetivo é oferecer mais segurança para os clientes, o tempo todo o banco ele procura situações suspeitas, movimentação suspeitas, e que o objetivo, né, a intenção é essa mesmo, de dar mais segurança para os clientes. E, como a gente comentou da outra vez, é muito importante, né? A gente vê aí uma realidade de cada vez mais golpes envolvendo internet, envolvendo movimentação, cartão de crédito clonado, Pix que a gente não identifica. Então, é importante, sim, a gente vive numa situação que os golpes são cada vez mais frequentes, mas, ao mesmo tempo, tem essas pessoas que têm sido penalizadas e que não conseguem sequer provar que a movimentação delas foi correta, que não era nenhum tipo de transação suspeita. E assim, beleza, se a legislação fosse cumprida, se fosse realmente esse período de 72 horas, e nessas 72 horas a pessoa conseguisse provar, conseguisse entregar a documentação, seria um transtorno, mas um transtorno muito menor, né, Rafael? Mas como aí no caso da Lisete, que a gente viu mais de 2 anos, ela não conseguiu o dinheiro de volta, o dinheiro tá lá ainda, ela, né, deu o jeito ali e seguiu a vida. Eu ouvi várias pessoas que, assim, valores pequenos, dificuldade de entrar com uma ação judicial, porque advogado é caro, gasta tempo, então muita gente deixa de lado, aceita ali e continua a vida. Então e vai ficando, né, vai ficando por aí, por isso mesmo. E são muitos, muitos relatos, assim, eu fiquei bem impressionada com a quantidade de pessoas com problemas semelhantes.
E chegaram denúncias de outros bancos ou eles se fixam mais na Nubank? Porque é óbvio que a gente tem outros bancos parecidos, outras fintechs que trabalham dessa mesma forma. Você chegou a receber denúncias de outras instituições financeiras? Cheguei sim, Rafael. Inclusive, estou conversando com as pessoas para trazer os detalhes. Mas sim, chegaram várias outras pessoas contando histórias semelhantes, de novo, de bloqueios, de dificuldades de comprovar a origem ilícita desse dinheiro. Mas aí a gente vai contar nos próximos capítulos, porque eu preciso também, né, ouvir os outros bancos, saber o que eles têm para dizer, ver os casos, mas também casos com outros bancos digitais, inclusive, que é o que a gente comentou da outra vez, né? É essa questão muito do algoritmo, que é ótimo, o nosso mundo está evoluindo muito por conta do algoritmo, mas a análise fica muitas vezes ali por conta do algoritmo e depois vem essa questão de não ter alguém, uma pessoa ali, um gerente, né, para você poder conversar, explicar essa dificuldade de contato, e aí torna tudo mais complicado. Porque é isso, o banco suspeitar de alguma transação, suspeitar de alguma conta e suspender ali temporariamente o funcionamento da conta é normal, é legítimo, tem legislação que dá esse poder, na verdade dá essa obrigação ao banco de, né, zelar pelo sistema financeiro, zelar pelos clientes. Mas, a partir disso, tem todo esse protocolo. Tanto de dar à pessoa, ao dono da conta, né, o direito de explicar, de mostrar a origem do dinheiro, quanto a obrigação do banco de se identificar que aquele dinheiro realmente tem uma origem ilícita, veio de um golpe, veio de uma transação suspeita, cabe ao banco acionar os órgãos de investigação. E nos casos que a gente acompanhou aqui do Nubank, o Nubank não acionou, não chegou a enviar notificação nem para o Banco Central, nem para o Ministério Público e nem a comprovar ali o que tinha visto de suspeito, qual era o motivo da suspeição, o que tinha chamado a atenção. Nem mesmo isso, o Nubank, porque ele também é obrigado, todas as instituições financeiras, a apresentar ali um relatório de, olha, essa transação foi considerada suspeita por esse motivo, foi checado, por isso sua conta vai ser suspensa e os órgãos de fiscalização vão ser acionados. Mas as coisas param aí, no bloqueio. Em alguns casos, as pessoas conseguem entrar em contato com o Nubank para informar uma outra conta e o Nubank transfere esse dinheiro e a pessoa nunca mais tem acesso a nenhum serviço do Nubank. Mas em outros casos, como o da Elisete, como a da moça que transferiu o dinheiro para ela mesma, nem sequer isso eles conseguem informar e o dinheiro fica lá travado até... Eu vi também relatos de pessoas contando que conseguiram ali acionar o Banco Central com uma reclamação, o Procon, o próprio site Reclame Aqui, e aí conseguiram uma resposta sem um processo judicial. Mas todos esses meios, né, são custosos, assim, a gente é cliente de uma instituição financeira, a gente imagina que vai ter esse contato, essa resposta, e que as portas não vão ser simplesmente fechadas de uma hora para outra, e você vai ter que procurar acesso de uma forma alternativa para conseguir acessar o seu dinheiro, né, Rafael? Assim, é muito ruim. Acho que quase todo mundo já passou por dificuldade financeira, já ficou sem dinheiro para comprar alguma coisa, para pagar alguma dívida. E é uma das sensações mais angustiantes do mundo. Agora, imagina você ter esse dinheiro na conta, tá ali e de repente você não conseguir pagar o boleto. Eu falei com um rapaz, com o Guilherme, que ele me disse que ele tinha que pedir Pix para comprar refrigerante. Ele não conseguia, não conseguia receber o dinheiro. Então, ele ia lá na lanchonete, ligava para a mãe dele e falava, mãe, faz um Pix para mim, para tal lugar. E aí pedia o Pix da lanchonete para conseguir comer uma coxinha com guaraná. Isso durante meses, até conseguir uma resposta. Outra pessoa, a gente conta tudo isso na matéria, que a mãe estava passando por um processo de cirurgia, tinha acabado de fazer uma cirurgia, precisava levar ela para consultas. E aí não conseguia pedir um Uber, porque não tinha mais cartão de crédito. Porque precisa, né? É difícil a gente conseguir pedir Uber, por exemplo. Aí não conseguia fazer um Pix para pedir um Uber para levar a mãe para fazer uma consulta ali do pós-operatório. Então, é isso, né? O bloqueio do dinheiro, da conta, tem um impacto muito direto na vida das pessoas, na rotina das pessoas, nas obrigações, nas necessidades. E eu acho que é isso, às vezes, ali a gente pensar, beleza, um mecanismo de segurança. Mas do outro lado da conta bloqueada, tem pessoas que precisam cuidar da própria vida, que precisam honrar seus compromissos, E essas pessoas acabam sendo prejudicadas sem ter para onde correr, para quem pedir ajuda, né? Gabriela,
É aquele famoso rir para não chorar. E que bom que você já trouxe aí esse spoiler de que a gente vai ter mais denúncias de outras instituições, até para que, eu acho que principalmente quando você relata esses casos, é das pessoas saberem os direitos dela. Porque a gente enxerga aquelas instituições financeiras, a gente fala de banco, sempre parece aquela coisa tão distante. E, na verdade, existem leis que garantem que o seu dinheiro é seu. Parece que é óbvio o que a gente está dizendo, mas, infelizmente, devem existir, existem leis para garantir que o seu dinheiro seja seu dinheiro. Então, fica ligado na coluna Dinheiro e Negócios da Gabriela Furquim. Vão haver mais denúncias de outras instituições financeiras. E, claro, se você está passando por essa situação agora, entre em contato com a Gabriela Furquim, leia as matérias para saber o que você pode fazer, como são os seus direitos, porque você tem direitos. E, claro, eu sei que no caso da Lisete, realmente era complicado a situação para ela procurar, como você deixou bem claro também, Gabriela, é caro, é custoso. Mas se você puder, entra assim na justiça, porque, de novo, é o seu dinheiro e você merece o seu dinheiro. Gabriela, muito obrigado pela tua participação aqui na Agora. Obrigada, Rafael. Estou à disposição. Bora mudar de câmera aqui.